Aê, listinhas de volta no SideQuest, yes! Eu tava há muito tempo tentando achar uma ideia pra uma lista bacana, então vai aqui uma lista de 5 opiniões não populares. Obviamente, quando a gente fala que, só eu acho isso, vai surgir alguém e falar, não, mas eu concordo com você, não, mas eu concordo com você. É sempre assim, todo mundo concorda, né? Mas são coisas que eu vejo, assim, algumas há muito tempo, outras mais recentemente em grupos de Facebook e tudo mais, que são opiniões populares entre todos, e quando você fala uma coisa contrária, a pessoa fala, mas você tá maluco e tal. Tipo quando alguém fala, sei lá, One Piece é uma bosta. É meio que consenso que... One Piece não, Hunter x Hunter, por exemplo. Hoje é meio que consenso que Hunter x Hunter é foda. E se você fala que é uma bosta, você tá errado. Não é o meu caso, porque eu acho foda também, né? Então essas são 5 coisas que eu tenho aqui pra mim, que são opiniões muito difundidas pelas pessoas e que eu discordo dessas 5 em específico, e vamos para a primeira. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Não há motivo pra odiar o Seiya. Sério, todo mundo... Isso aí, principalmente na época que passava na manchete e tal, era geral, assim. O cavaleiro preferido de todo mundo tinha o seu próprio signo e tinha, sei lá, Shiryu e Ikki. Assim, é unânime que esses caras são fodas. Yoga alguns acham muito foda. O Shun é gay, então, né, o otaku é tudo homofóbico, preconceituoso do caralho. Mas o Seiya é muito difícil alguém gostar do Seiya. Alguém, sei lá, querer comprar o bonequinho do Seiya, a não sei que você seja colecionador, né? Você quer os outros caras. Shiryu é foda, tem um cabelo longo, é tatuagem. E o Ikki chega fodão, batendo. Mas o Seiya não. Todo mundo odeia o Seiya. E eu acho que o Seiya é um personagem tão bom ou tão ruim quanto qualquer personagem de Cavaleiros do Zodíaco. Porque Cavaleiros do Zodíaco, ele tem diversos defeitos, mas um deles, e um dos que mais me incomoda, é a questão de que tem muito pouca variação, né? As coisas são muito parecidas umas com as outras, as sagas, os personagens, os cabelos. Os personagens principais entre mangás do Kurumada são todos iguais, são todos Seiya, olha aí. Então, tipo, as características que você tem pra não gostar do Seiya, você pode encontrar em praticamente qualquer um dos personagens principais. Tipo, ele só vence porque ele é principal. Todo mundo meio que só vence porque tem que vencer, né? A gente não sente exatamente que os caras são fortes o suficiente pra vencer quem eles tinham que vencer, na prática. Tá, o Shun é muito poderoso, mas ele vai vencer um Cavaleiro de Ouro, matar o Afrodite? Então, sei lá, o Seiya não vence injustamente mais do que os outros. O Seiya não tem um desenvolvimento de personagem pior do que os outros, porque tá tudo meio que nivelado. Eu lembro que tinha um argumento de que, o Seiya tinha a China, a menina da... Como é que chama? A menina do orfanato, que eu esqueci o nome. E a Saori, e ele não pegou ninguém. Ninguém pega ninguém em Cavaleiros do Zodíaco. Ninguém! O único que é meio que supõe-se que possa haver algum tipo de relacionamento é o Shiryu com a Shunrei, lá no Next Dimension, que eles pegam uma criança qualquer na montanha, e se eles estão criando como filho, é possível que eles tenham alguma coisa juntos. E no Ômega parece que o moleque é filho dele mesmo. O Ryuho, né? É isso? Não sei, não vejo o Ômega, mas eu acho que é filho dele mesmo. Então, e se for falar disso, parece que o Seiya de fato tem um filho, não sei, o Koga é filho do Seiya com a Saori? Vai saber, não faço ideia. Então, tipo, eu acho que o Seiya é tão bom ou tão ruim quanto qualquer outro personagem de Cavaleiros do Zodíaco. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu amo de paixão Cavaleiros do Zodíaco, mas é uma série que tem os seus defeitos, e o Seiya não é pior do que ninguém, ele é a mesma coisa. Só, tipo, dá raiva do narrador falando Seiya e os outros. Porra, os outros caras também são importantes, diga os nomes. Mas também não dá pra falar 5 nomes toda hora. Então, né, vamos lá. Próximo. Sim, eu acho que a segunda metade de Death Note é melhor do que a primeira. Eu já falei disso no VideoQuest 30 ou 31? Acho que é o 30. Do Death Note, vocês podem assistir aqui. Nesse VideoQuest do Death Note eu digo que eu gosto mais. Eu tentei saber, assim, comigo mesmo se era tão pior assim a segunda metade do que a primeira. E no fim das contas eu achei melhor. Então, explicando de novo. A segunda metade não tem o L. É uma pena. Eu não sei se vocês sabem, mas o L morre.
E aí depois do L tem os substitutos do L, o Nier e o Melo, né? E, tipo, obviamente que eles não têm o mesmo carisma do L, principalmente porque o L é original e os outros dois que vêm logo depois, eles são meio que cópia do L mesmo. Sim, existe na prática uma razão na história pra isso, eles foram criados no mesmo instituto e tal, mas narrativamente, pro leitor, é meio que cópia, né? Então sim, perde o L. Mas a primeira parte, ela é aquele joguinho entre L e Light, de quem é mais inteligente, quem pega quem, não sei o que. Ele perde um tempo enorme com a parte do plano, que é um plano inteligente do Light, de esquecer as memórias e ficar bonzinho e ajudar o L e tudo mais, mas perde um tempo enorme com um embate que não é tão interessante quanto o Light do mal, né? O Light bonzinho não é tão interessante quanto o Light do mal, e aí o L morre. Chegam os outros caras, e é a segunda parte e tem muito mais variação. Tipo, já começa com o pessoal do Yotsuba, é esse o nome da empresa? Eu não lembro mais. O pessoal da empresa, e aí depois a perseguição com o Nier e o Melo. Tem lá, os caras vão para os Estados Unidos, e aí tem o negócio da televisão, e aí tem os sequestros, e as bombas, e perseguição de carro. Então, e tem o outro cara lá, o Sakujo, lá, o maluco do caderno, o Mikami, isso. Tem o Mikami, então tem muito mais coisa acontecendo do que um cara no quarto, o outro numa grande sala, e eles meio que tentando prever o que o outro vai fazer, né? É por isso que eu gosto muito mais da segunda metade, eu acho que a história sobe, né? Ela tá ali numa nota 8 e sobe pra uma nota 8,5, e fica melhor pra mim do que na primeira parte. Sim, sem o L, é uma pena, o L morre, mas melhor narrativamente. Já falei isso várias vezes, vou falar de novo, Togashi não desenha mal, Togashi não é um preguiçoso. O ponto principal desse item aqui é o fato de ele desenhar, de todo mundo falar que ele desenha mal, né? Que eu acho injusto falar isso. A parte do preguiçoso é difícil de você falar que ele não é quando ele entrega os rascunhos, né? Tem um pouco, tem toda a coisa do rascunho trabalha muito, muito mal contra ele e os hiatos enormes e tal. Eu não conheço nenhuma... de repente tem alguma coisa a mais para ele ter que entregar esses rascunhos e fazer os hiatos. Não sei, pode ter um motivo maior do que simplesmente tô jogando videogame, né? Mosca do caralho, tá toda hora aqui. Não sei, pode ser só preguiça, pode ser videogame, pode ser realmente, sei lá, doença, faço ideia. Insatisfação com o sistema da Jump, protesto, qualquer merda assim. Não sei. Mas eu acho que quando ele quer fazer, ele faz. E tipo, tá, os desenhos dele não são super detalhados, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Ele não tem desenhos super detalhados e tal. O pessoal recentemente viu aquela página da retomada do Hunter x Hunter, que tem o continente negro e uns monstros bizarros, meio que Berserk, assim. E eu não acho que esse é a prova de que ele desenha bem. A prova de que ele desenha bem e que ele é um bom autor e que ele não precisa necessariamente fazer um desenho super detalhado, é todo o resto de Hunter x Hunter, com tomadas muito bonitas que ele faz, com páginas que ele sabe compor muito bem, e com um trabalho de texto e de roteiro muito, muito apurado e muito complexo, né? Então tem primeiro a complexidade do roteiro, e segundo que, tipo, o desenho dele é um desenho funcional, sabe? Você, assim... Ele não é super detalhado, não é realista, mas você pega expressões e você sente exatamente o que o personagem quer dizer. Quando o personagem não tem expressão, você percebe que ele não tem expressão porque tem um propósito. Você pega o Pariston recentemente, por exemplo, ele é um cara que tá sempre com a mesma expressão, só que tem uma certa sutileza naquela expressão que o Togashi sabe dar, entende? Então, eu acho injusto falar que o Togashi desenha mal só porque ele não desenha tão detalhadamente quanto um Kentaro Miura ou quanto um Takehiko Inoue. Né? Existem características, funcionalidades e propósitos diferentes, então eu sou pró Togashi. E falando em desenho bonito, próximo número.
essa é baseado em todas as vezes que alguém vai fazer uma lista ou fazer uma pergunta assim, pessoal, qual é o desenho mais legal que vocês gostam no mangá e tal? E o pessoal cita, na maioria das vezes, os primeiros citados são o Kentaro Miura do Berserk e o Takehiko Inoue do Vagabond. Também do Slamdunk e do Real, mas o pessoal cita Vagabond, porque é o negócio super detalhado que ele tem recentemente. É o atual e é muito detalhado. E é justo, obviamente que é justo, porque esses caras obviamente desenham muito bem, né? Eles desenham muito bem em obras que necessitam que eles desenhem muito bem, né? Por que que Berserk tem esse desenho super detalhado e super carregado? Porque a gente precisa sentir toda a dimensão do horror que ele está fazendo, né? Então você tem que sentir o tamanho, o volume, o peso, a viscosidade daqueles monstros. Você tem que sentir o peso da espada do Guts, entendeu? Ou Guts, tanto faz qual é a pronúncia que você prefere. Eu prefiro Guts. Então você tem que sentir o peso daquela espada, sabe? Então ele precisa de detalhes. Você precisa sentir o quanto essa viagem tá horrorosa pro Guts e você precisa ver as cicatrizes no rosto, sabe? Então, e quando a pessoa pensa em desenho bonito, pensa em desenho desse tipo. Sabe um desenho que eu acho muito, muito, muito bonito? Tonari no Seiki-kun. Pra mim é o mesmo nível de Berserk. Sim, o mesmo nível de Berserk. Por quê? Porque os dois atingem exatamente o propósito que eles se propõem. O Tonari no Seiki-kun não precisa de um desenho como o de Berserk para ser um desenho bonito. Ele, inclusive, pede um desenho leve, porque é um mangá e anime leve, e o que importa é muito mais o que o moleque faz do que como o moleque é. Inclusive, quanto menos expressão esse moleque tiver, expressão assim, quanto menos marcas, ele é um menino normal, tipo, o cabelo dele cortadinho que nem qualquer outro menino japonês. Quanto menos marcas ele tiver, melhor. Então, o desenho é perfeito. Pro que se propõe. Às vezes, desenhos muito detalhados podem trabalhar contra o que você quer fazer. Você pega, por exemplo, a maior parte das cenas de ação do Clamp. Eu gosto muito de Clamp, eu gosto de Sakura Card Captors, eu gosto de Holic, do pouco que eu li do Holic. Eu gosto de RGV da cara. RGV, eu gosto muito de RGV, eu não sei porquê, mas eu gosto pra caralho. E tipo, RGV é um dos melhores exemplos, principalmente da arte antiga do Clamp, que quando eles querem fazer painéis bonitos e inspiradores com folhas e pétalas e tudo mais, fica muito bonito porque é tipo um quadro. Mas quando quer fazer uma cena de ação, é uma confusão de pedra e linha e vento e linha de ação. Você não entende exatamente o que está acontecendo, né? É sempre uma rajada de vento. Todo golpe é uma rajada de vento. E se você quer entender o que está acontecendo, você não vai entender o que está acontecendo. E aquilo é feito para ser uma cena de ação. Não é tão legal assim, né? Eu não sei como é que tá agora a cena de ação do Clamp, porque eu não li o Tsubasa, por exemplo. Eu não sei nem se o Tsubasa tem cena de ação. Como, por exemplo, Fairy Tail. Olha só, as pessoas comparam muito Fairy Tail com One Piece. E, tipo, existem propósitos diferentes. O Fairy Tail, pra mim, ele começa com uma arte que é bem cópia, sente muito como cópia do One Piece. Só que a coisa desviou, sim, os dois são muito diferentes agora. E você pode pegar uma página recente do Fairy Tail e uma página recente do One Piece, e você vai reparar que são completamente diferentes e completamente satisfatórios, ambos em suas diferentes propostas. O One Piece é muito detalhado, tem muita coisa acontecendo, tudo é muito grandioso e tem muitos pequenas sutilezas, porque boa parte da graça de One Piece é o enorme e complexo e bem construído mundo de One Piece, sabe? Aquilo importa, o funcionamento do barco importa, a localidade dos reinos, das ilhas e tudo mais importa. A fauna e flora importa. Então você tem que ver isso. É a mesma coisa do Tolkien descrevendo as folhas do Senhor dos Anéis. Importa. É tão importante quanto o desenvolvimento do Frodo como personagem é a cor da folha, porque ele quer que você entre naquele mundo. Fairy Tail não. Fairy Tail, o mundo não importa. Foda-se Magnolia. Que caralho é Magnolia? Eu não faço ideia da localização dos lugares. Importa muito pouco. O que importa são ações. O que importa são lutas legais. Fairy Tail é isso, é comédia e luta. E é plenamente satisfatório em comédia e luta. E ele não precisa de um cenário foda, super fantástico e tal, toda hora, e todo desenho ser cheio de coisa. Não! Ele faz quadros mais amplos, páginas mais limpas, desenhos maiores, cenas de impacto
E é isso aí. E é plenamente satisfatório no que ele quer fazer. Entende? Então não tem melhor ou pior. Tem eficiente e não eficiente. Então, último item que eu já falei demais. Sempre que se fala de moe e fanservice, as pessoas usam isso como característica base para criticar uma coisa, né? Então, eu não gostei dessa série porque ela é moe. Tem o caso clássico agora do Soul Eater Not, né? Que surgiu o anime do Soul Eater Not e as pessoas estão reclamando que Soul Eater virou moe, né? Então, não basta o autor sinalizar para os retardados, viu, seu retardado, tem o Soul Eater e tem o Soul Eater Not, não é Soul Eater. Mas o cara insiste que o Soul Eater Not faz com que Soul Eater, aquele outro mangá já finalizado, já fechado e com suas características próprias, e que é uma obra separada, virou um moe retroativamente, porque o Soul Eater Not tem moe, seja lá o que for moe para essas pessoas. Então moe já é tipo, é moe, ficou ruim. Ou então, tem fanservice, é ruim, sabe? Quando a pessoa fala tem muito fanservice, eu posso até concordar. Porque, tipo, muito de algo pode ser prejudicial, sim. Mas às vezes, parando pra pensar, tipo, reclamar de Freezing porque tem muito fanservice, é a mesma coisa de falar, esse filme de comédia tem muita piada, eu acho ruim, eu queria que ele tivesse menos piada, esta comédia. São objetivos da coisa. Você pode falar que as piadas são ruins, isso é plenamente possível. Você pode falar que o fanservice do Freezing é ruim, plenamente possível. Pode falar que o moe de um certo anime é ruim, plenamente possível. Mas usar isso como característica determinante de qualidade não faz o menor sentido, porque são recursos, sabe? São maneiras que o autor tem para engajar você de acordo com o objetivo que ele quer atingir, sabe? Eu realmente acho, eu não gosto quando, eu pessoalmente, gosto pessoal, eu não gosto quando uma série é só pra isso. Por isso que eu não gosto de Keion. Keion pra mim, Keion é feito pra você, sabe, ver meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas, tomando chá. Não me interessa ver meninas fofinhas tomando chá, sabe? Mas existem públicos e aquilo é direcionado pra alguém e dizer que isso é uma característica necessariamente ruim é meio idiota, sabe? Tem coisas que são consideradas moe, a gente entra na definição de moe alguma outra hora, né? Mas na definição popular de rosto de tal característica e tal gestual e tal tipo de história, né? Que caracteriza-se como moe, tipo coisas, atitudes fofinhas, as cores, o olho grande, as expressões e tal, que eu não vou fazer agora, tá? Então esse é o sentido popular do moe. Tem coisas que são mais ou menos consideradas assim que eu gosto. Tem o Lucky Star, eu sou muito fã de Lucky Star. Tem o mangá do Yotsuba, que é ótimo. Se você não conhece o mangá do Yotsuba, leia. Eu não li tudo ainda, eu li, sei lá, 4, 5 volumes, não sei. E cara, é muito bom, é muito divertido. E é uma menina de 6 anos de idade fazendo coisa fofinha, do jeito estabanado dela. Sabe, esse é o objetivo da história. É que eu acho que tem mais do que isso. Assim como, por exemplo, eu gosto muito de Love Hina, que tem muito fanservice, mas não é só isso. Sim, o fanservice dele cansa. Eu canso, eu já tô meio de saco cheio do cara tropeçar e cair, puxar a calça e mostrar a calcinha da menina e depois levar um soco. Essa piada é sempre a mesma coisa. Só que Love Hina tem mais do que isso. Love Hina tem um desenvolvimento de personagem muito bom, sabe? Love Hina tem diálogos muito bons. E tem todas as outras piadas que acontecem que também são muito boas, né? Essa piada do fanservice é ruim. Então é só isso que eu quero dizer. Não usem fanservice e moe como tal coisa é assim, então tal coisa é ruim, né? Outra coisa que me irrita muito, que não entra nisso que eu tô falando, mas é o mesmo tipo de raciocínio das pessoas, é gay. Ah, tal anime é muito gay. Né? Então eu vou começar a falar tipo, sei lá, One Piece é muito hétero. É automaticamente ruim o contrário? Não. Então por que gay é ruim?
sabe? Ah, esse anime de luta tem muita luta. Então, se o anime de luta ter muita luta não é ruim, o anime de fanservice ter muito fanservice também não é ruim. Vamos combinar aqui? Certo? Tá, só ter isso pode prejudicar uma obra. Mas gosto é gosto. E gosto se discute sim, mas não precisa impor pros outros. Certo? Então, essa lista ficou enorme. Eu pensei que ia ser mais curto, mas eu acabei falando demais de cada item. Então, até a próxima. Tchau! Então, tipo, as características que você tem pra não gostar do Seiya, você pode encontrar em praticamente qualquer um dos personagens principais. Tipo, ele só vence porque ele é principal. Todo mundo meio que só vence porque tem que vencer, né? A gente não sente exatamente que os caras são fortes o suficiente pra vencer quem eles tinham que vencer, na prática. Tá, o Shun é muito poderoso, mas ele vai vencer um Cavaleiro de Ouro, matar o Afrodite? Então, sei lá, o Seiya não vence injustamente mais do que os outros. O Seiya não tem um desenvolvimento de personagem pior do que os outros, porque tá tudo meio que nivelado. Eu lembro que tinha um argumento de que, o Seiya tinha a China, a menina da... Como é que chama? A menina do orfanato, que eu esqueci o nome. E a Saori, e ele não pegou ninguém. Ninguém pega ninguém em Cavaleiros do Zodíaco. Ninguém. O único que é meio que supõe-se que possa haver algum tipo de relacionamento é o Shiryu com a Shunrei, lá no Next Dimension, que eles pegam uma criança qualquer na montanha, e se eles estão criando como filho, é possível que eles tenham alguma coisa juntos. E no Ômega parece que o moleque é filho dele mesmo. O Ryuho, né? É isso? Não sei, não vejo o Ômega, mas eu acho que é filho dele mesmo. Então, e se for falar disso, listinhas de volta no SideQuest, yes! Eu tava há muito tempo tentando achar uma ideia pra uma lista bacana, então vai aqui uma lista de 5 opiniões não populares. Obviamente, quando a gente fala que, só eu acho isso, vai surgir alguém e falar, não, mas eu concordo com você. Não, mas eu concordo com você. É sempre assim, todo mundo concorda, né? Mas são coisas que eu vejo, assim, algumas há muito tempo, outras mais recentemente em grupos de Facebook e tudo mais, que são opiniões populares entre todos, e quando você fala uma coisa contrária, o pessoal fala, mas você tá maluco e tal. Tipo quando alguém fala, sei lá, One Piece é uma bosta. É meio que consenso que... One Piece não, Hunter x Hunter, por exemplo. Hoje é meio que consenso que Hunter x Hunter é foda. E se você falar que é uma bosta, você tá errado. Não é o meu caso, porque eu acho foda também, né? Então essas são 5 coisas que eu tenho aqui pra mim, que são opiniões muito difundidas pelas pessoas e que eu discordo dessas 5 em específico, e vamos para a primeira. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Não há motivo pra odiar o Seiya. Sério, todo mundo... Isso aí, principalmente na época que passava na manchete e tal, era geral, assim. O cavaleiro preferido de todo mundo tinha o seu próprio signo e tinha, sei lá, Shiryu e Ikki. Assim, é unânime que esses caras são fodas. Yoga alguns acham muito foda. O Shun é gay, então, né, o otaku é tudo homofóbico, preconceituoso do caralho. Mas o Seiya é muito difícil alguém gostar do Seiya. Alguém, sei lá, querer comprar o bonequinho do Seiya, a não sei que você seja colecionador, né? Você quer os outros caras. O Shiryu é foda, tem um cabelo longo, é tatuagem, e o Ikki chega fodão, batendo. Mas o Seiya não. Todo mundo odeia o Seiya. E eu acho que o Seiya é um personagem tão bom ou tão ruim quanto qualquer personagem de Cavaleiros do Zodíaco. Porque Cavaleiros do Zodíaco, ele tem diversos defeitos, mas um deles, e um dos que mais me incomoda, é a questão de que tem muito pouca variação, né? As coisas são muito parecidas umas com as outras, as sagas, os personagens, os cabelos. Os personagens principais entre mangás do Kurumada são todos iguais, são todos Seiya. Olha, morre. E aí depois do L tem os substitutos do L, o Nier e o Melo, né? E, tipo, obviamente que eles não têm o mesmo carisma do L, principalmente porque o L é original e os outros dois, que vêm logo depois, eles são meio que cópia do L mesmo. Sim, existe na prática uma razão na história pra isso, eles foram criados no mesmo instituto e tal, mas narrativamente, pro leitor, é meio que cópia, né? Então sim, perde o L. Mas a primeira parte, ela é aquele joguinho entre L e Light, de quem é mais inteligente, quem pega quem, não sei o que. Ele perde um tempo enorme com a parte do plano, que é um plano inteligente do Light, de esquecer as memórias e ficar bonzinho e ajudar o L e tudo mais.
mas perde um tempo enorme com um embate que não é tão interessante quanto o Light do mal, né? O Light bonzinho não é tão interessante quanto o Light do mal. E aí, o L morre. Chegam os outros caras, e a segunda parte tem muito mais variação. Tipo, já começa com o pessoal do Yotsuba, parece que o Seiya, de fato, tem um filho, não sei, o Koga, é filho do Seiya com a Saori? Vai saber, não faço ideia. Então, tipo, eu acho que o Seiya é tão bom ou tão ruim quanto qualquer outro personagem de Cavaleiro do Zodíaco. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu amo de paixão Cavaleiros do Zodíaco, mas é uma série que tem os seus defeitos, e o Seiya não é pior do que ninguém, ele é a mesma coisa. Só, tipo, dá raiva do narrador falando Seiya e os outros. Porra, os outros caras também são importantes, diga os nomes. Mas também não dá pra falar 5 nomes toda hora. Então, né, vamos lá. Próximo. Sim, eu acho que a segunda metade de Death Note é melhor do que a primeira. Eu já falei disso no VideoQuest 30 ou 31? Acho que é o 30. Do Death Note, vocês podem assistir aqui. Nesse VideoQuest do Death Note eu digo que eu gosto mais. Eu tentei saber, assim, comigo mesmo se era tão pior assim a segunda metade do que a primeira. E no fim das contas eu achei melhor. Então, explicando de novo. A segunda metade não tem o L. É uma pena. Eu não sei se vocês sabem, mas o L